Bom, segunda-feira a gente, retomando um pouco a nossa ementa do curso, segunda-feira a gente trabalhou com as teorias da sujeição, né? Ou seja, a gente tentou entender como que o indivíduo se torna sujeito dentro de uma concepção é, moderna, contemporânea da filosofia, né? Então a gente viu o Althusser, que é essa pessoa aqui, o Bourdieu, a Butler e o Stuart Hall, e um pouquinho da Bell Hooks com teoria da representação. Hoje, a gente vai aprofundar Bell Hooks, teoria da representação, e um pouco de Patricia Hill Collins, né, para trabalhar com o conceito de ideologia, que é o conceito que a Bell Hooks não vai desenvolver. A Hill Collins também não vai desenvolver o conceito de ideologia estritamente chamado como ideologia. Ela vai desenvolver imagens de controle, né? Dar prosseguimento ao que a gente começou a trabalhar segunda-feira, trabalhando com a questão da linguagem e dos sistemas representacionais, como que isso vai construir estereótipos, como que esses estereótipos vão estar, o que vai tangenciar a construção desses estereótipos, que vai ser o que a gente vai chamar de imagens de controle, né? Como essa ideologia, ela também está ancorada numa concepção, que é a concepção de comodificação do outro, né? Que vem de commodity, do inglês, que é, traduzindo assim, de uma maneira bem geral, tornar algo mercadoria, né? Mercadorização, não sei se essa palavra existe. E aí, eu não lembro se hoje... Deixa eu ver aqui no slide. E aí a gente vai até aqui, né, na questão das ambivalências representacionais. E na aula que vem, que é sexta-feira, a gente volta para trabalhar com regimes subversivos a partir das ambivalências representacionais, que é um conceito que vai ser moldado pelo Stuart Hall e vai ser apropriado de alguma forma pela Hooks, né, para trabalhar ali, ela vai trabalhar com isso no Olhares Negros. E também com a metodologia que a Bell Hooks vai estar adotando para analisar as representações culturais, que é o que a gente vai chamar de crítica da representação, né, que eu vou botar aqui para vocês um esquema que eu criei no meu estudo com a Winnie, embora a gente não tenha publicado isso ainda, eu já coloquei aqui no slide para tornar visível, né, como que funciona esse sistema, e eu vou mostrar para vocês. Apesar que esse slide está disponível, né? Mas é esse sistema aqui, que ele é um sistema que eu apropriei do Stuart Hall, que é esse primeiro círculo, né, é do Stuart Hall, e esse segundo círculo foi o círculo que eu criei. Tentando ampliar um pouco do que o Stuart Hall fala, mas ele é bem preliminar ainda, em termos de pesquisa, nada publicado, então é uma hipótese, né? Por isso que eu coloquei aí como sistematização preliminar e que a reprodução não é permitida, né? Porque, enfim. E autodefinição. Ponto. Então, retomando um pouco do que a gente discutiu na aula passada, só para inteirar o Ramon e a Júlia, por que é importante entender a questão do sujeito quando a gente vai trabalhar com a questão da representação? Porque o sujeito, ele é a raiz da questão, né? Ele é o problema e é também por onde a gente soluciona esse problema em relação às dinâmicas de representações culturais e também na questão de produção de estereótipos. Os estereótipos, a gente pode dizer que eles são produzidos a partir do sujeito, mas eles também produzem os próprios sujeitos, né? Que é um pouco do exemplo que eu dei na aula passada, de como os nossos valores, ou seja, de como as nossas ideologias são moldadas por aquilo que a mídia vai construir, né? Então, literatura, cinema, novela, televisão, no caso, né? Televisão, todos esses meios de comunicação social vão produzir
vão produzir conceitos, digamos assim, né, que vai mediar os nossos modos de subjetivação. A pornografia também é um modo de subjetivação, inclusive, né? Quando a gente trabalha com mídia, a gente só compreende essa mídia que está aí, pública. Mas também existem modos de subjetivação que são articulados por mecanismos pornográficos, ou como diz o Paul Preciado, farmacopornográficos, né? Que é mediado por uma forma de ao passo que é uma forma de subjetivação, ou seja, de tornar algo sujeito, também é uma forma de dessubjetivar, né? Então você... E por que é dessubjetivação? Porque você reduz um corpo a uma determinada atividade sexopolítica, no caso da pornografia, ao gozo, por exemplo. Né? Então você tem um processo muito delicado nas nossas dinâmicas contemporâneas que vão estar mediando os modos de subjetivação dos indivíduos sociais, né, dos sujeitos sociais. Isso significa dizer que vão haver noções já pré-construídas, mas isso não significa que elas são pré-discursivas, daqui a pouco eu vou diferenciar, que vão mediar os modos, os tornar-se sujeitos das pessoas, né? Quando eu falo noções pré-construídas, eu estou falando em noções que são aí construídas, obviamente, né, pelo discurso, mas que são construídas antes do tornar-se sujeito, metodologicamente falando. Praticamente falando, né, acontece ao mesmo tempo. O discurso ele é produzido junto com o sujeito, ele produz o sujeito ao passo que se produz enquanto discurso. Por isso que é um ato performativo, por isso que a linguagem é um ato performativo, como vai dizer a Butler. E aí, por exemplo, essas noções que vão permear o nosso imaginário social são noções bastante complexas, porque é o que a gente se questionou na última aula. Na Arábia Saudita, que é o exemplo da robô Sofia, né, que eu mandei para vocês o vídeo, o Ramon eu mandei para ele no WhatsApp, mas depois eu mando para a Júlia, para ela ver depois. Robô Sofia é uma robô, é uma criação da inteligência artificial, né? Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui. Tá. Uma produção da inteligência artificial, né? É um robô, assim, que visualmente se assemelha a um humano, né? É uma robô que apresenta emoções, ela sorri, ela faz cara de triste, ela se comunica com as pessoas. Óbvio que é uma coisa muito mecanicizada, né? Mecânica, uma coisa muito mecânica. Mas você tem aí de alguma forma, um corpo, né? Produzindo interação entre as pessoas. O que é muito engraçado, porque em mais de 60 países ainda hoje, ser LGBT, por exemplo, é legal. Os direitos LGBTs não são reconhecidos também na Arábia Saudita, com base numa pesquisa rápida que eu fiz aqui no Google, porque eu não tenho certeza disso. E lembrando que a matéria aqui é de 2018, então não sei se mudou de 2018 para cá. Mas, tomando para fim de exemplo, o que faz com que um país que não reconheça os direitos LGBTs garanta cidadania legal para um robô? E aí a gente começa a se questionar o que de fato torna alguém sujeito. E aí a gente chega à conclusão de que o sujeito, a noção de sujeito, ela não está ligada ao corpo, mas ela é uma ocasião linguística que tem a ver com agência e capacidade de ser reconhecido. Esse é o processo, esse é o ponto, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem uma parte da entrevista, né? Uma entrevista, o vídeo, que o cara pergunta para robô como é que você sabe que é um robô? Robôs podem ser autoconscientes? E aí ela não responde essa pergunta, mas ela pergunta de volta para o cara, como é que você sabe que você é um humano? E aí isso cria um ambiente de tensão, né, entre ele e a robô, e que é já o momento que ele vai estar encaminhando para o final da entrevista, né? E quando chega no final, anunciam que ela ganhou cidadania legal assim, na Arábia Saudita, ou seja, é uma robô que é uma cidadã.
né? E aí tem até um livro, inclusive, que foi lançado recentemente pela editora Pecou, que é o que faz, o que forma um sujeito, alguma coisa assim, que é justamente um questionamento sobre o que, de fato, constitui um sujeito, né? E aí a Butler vai dizer que o processo de subjetivação, e aí por isso que a Butler vai falar que o sujeito é um sujeito sempre linguístico, né? O processo de subjetivação, ele é um processo, é, ele é um processo mediado pela linguagem, de modo que é no discurso que você vai buscar a sua inteligibilidade, ou seja, é através de um discurso que você vai buscar a sua adequação a uma estrutura normativa que vai lhe conceber o direito de ser sujeito. E além do direito de ser sujeito, o direito de ser sujeito de direitos, ter direitos. Né? Então, é a partir dessa adequação a uma estrutura normativa que é estabelecida pelo sistema que a Bell Hooks vai chamar de sistema capitalista, imperialista, patriarcal de supremacia branca, que vai te garantir o status de sujeito, porque você só se torna sujeito mediante a uma condição específica de reconhecimento, que é mediada por uma estrutura de poder. Isso é o que está na filosofia. Para o nosso debate, aproveitando que a Jaqueline chegou, para o nosso debate, o que eu quero tentar entender é como que essas condições de reconhecimento e essas estruturas, elas vão ser construídas, por um lado, pela linguagem, que é o que a gente vai chamar de sistema de representação, sistema representacional, né? Lembrando que sistema representacional é um sistema de produção de sentido, representação tem a ver com produzir sentido pela linguagem, e, por outro lado, vai ter a ver com uma estrutura ideológica que organiza os estereótipos. E aí você tem a ver com produção de estereótipos. E aí vamos começar, então, a discussão da aula de hoje. Antes disso, eu queria saber se vocês têm alguma questão em relação à primeira aula ou em relação a esse panorama que eu tentei fazer aqui em 5 minutos, não sei, 10 minutos, enfim. Queria saber se vocês têm alguma questão. Se não tiver, a gente começa a segunda parte da nossa discussão. Vocês podem falar pelo microfone ou pelo chat. Bom, então eu vou encarar o silêncio como não há questões. Mas a Amanda mandou. Tá. Quando a gente fala sobre sistema representacional, eu estou trabalhando com o conceito do Stuart Hall, que vai estar, de alguma forma, só abrindo um parêntese, deixa eu pegar os livros aqui. Se vocês já leram Bell Hooks, vocês vão perceber isso. Ou quem já teve aula comigo vai saber. A Bell Hooks é uma autora que não está preocupada em formular conceito. Então, a Bell Hooks, raramente, ela vai mobilizar um conceito. Hoje a gente vai trabalhar com olhares negros e vai continuar trabalhando com cultura e representação. São os 2 livros que a gente mais vai usar no curso. Mas hoje eu também vou trabalhar com outro livro, só hoje. Na verdade, eu acho que hoje é amanhã, não sei. Que é um livro sobre amor, que é esse daqui, é o Salvation, que deve chegar no Brasil aí no próximo ano, que é um livro sobre a experiência do amor nas comunidades negras, né? E tem um capítulo desse livro que ela vai falar sobre mídia, que ela vai falar sobre autoestima, enfim, que é uma discussão que qualquer pessoa que abre esse livro vai esperar uma discussão totalmente sentimental sobre amor próprio, e ela está discutindo estruturas de dominação, um outro rolê sobre ideologia, enfim, que é uma discussão que a Hill Collins faz sobre a partir da categoria de imagens de controle, e a Hooks não mobiliza a categoria de imagens de controle. Ou seja, a Bell Hooks ela não está mobilizando conceitos. Que é diferente do Freire, né? O Freire mobiliza o pensamento desses autores. Hoje eu dei uma aula, eu estava dando uma aula hoje para outra turma, eu estava percebendo como que o Freire ele se ancora no Hegel para falar sobre consciência. A Hooks,
ela não se ancora nos autores dessa forma, né? Ela cita eles em algum momento, assim, mas ela está desenvolvendo um texto a partir da própria experiência, né? Então, o movimento de produção teórica de Bell Hooks ela estuda, ou seja, ela pesquisa, enfim, não sei, e a partir disso ela escreve. Mas ela escreve não na forma como a gente escreve dentro da academia. Como que a gente escreve dentro da academia? A gente produz um tipo de relatório, né? Artigos são relatórios. Relatórios do que você estudou. Então, por exemplo, eu tenho dar um exemplo pessoal, eu tenho um artigo que é sobre Hannah Arendt. Aquele artigo não é a minha percepção da Hannah Arendt. É uma coisa que eu estudei, que eu escrevi uma espécie de relatório para minha pesquisa, né? Porque é obrigatório, iniciação científica, né? Relatório. Pelo menos lá no IFE é obrigatório. Tem outras instituições que só obrigam a apresentação. Lá é obrigatório escrever e apresentar. E aí, isso é uma narração, né, do que o autor está falando. A Bell Hooks não. A Bell Hooks ela faz o movimento de tentar entender aquilo na própria experiência. Então, por exemplo, quando a Bell Hooks vai teorizar pedagogia feminista revolucionária, ela vai voltar na infância dela para trabalhar com a experiência de uma professora da educação infantil que ela conheceu, lá no Erguer a Voz, que é o livro Erguer a Voz, de 89. Então, ela está produzindo isso que a Mariléia de Almeida vai chamar de uma teoria a partir do corpo, portanto, uma teoria do próprio corpo. Né? E no caso das representações culturais, não vai ser diferente, porque as representações culturais vão atravessar o corpo desse sujeito, né? Dessa sujeita, no caso. E aí ela não vai estar preocupada em, por exemplo, tentar entender o que tal autor vai falar sobre isso ou sobre aquilo. Não, ela vai estar preocupada em tentar criar um tipo de construção teórica que aproxime a pessoa que vai ler do que ela está escrevendo, justamente porque ela parte de um pressuposto de que a experiência vivida é a fundamentação de todo conhecimento, né? Isso é verdade? Isso está na filosofia de alguma forma, mas historicamente a experiência vivida de pessoas negras, pessoas LGBTs, tem sido negadas como não producentes de teoria sobre esses corpos. E aí você tem um movimento ao longo da história, sobretudo ali na modernidade, de uma construção do outro a partir do olhar de quem domina, né? Que é o que vai estar presente no pensamento do Hegel como a dialética do senhor do escravo e no pensamento do Freire como a dialética do opressor e do oprimido, que é a produção de um outro dominado que se dá a partir da nossa própria consciência. A consciência humana, ela faz esse movimento, né, de produção do outro. O outro, ele é o outro, esse outro, né? E quando eu falo outro, eu tô falando outro, esse que não sou eu. Eu ainda não estou trabalhando com a categoria do outro, com O maiúsculo. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa isso. O meu outro, ele é condicional para a minha própria existência. Porque a minha consciência só se torna ela só completa o movimento da consciência, dirá Hegel, a partir do outro. Só que tem um problema. E aí eu estou voltando no Hegel para voltar para nossa, que eu acho que é interessante fazer esse caminho, né? Só que tem um problema. No pensamento do Hegel, a consciência ela só atinge a sua absolutez a partir da aniquilação desse outro. Essa é a grande questão. A aniquilação desse outro, né? Só que assim, o Hegel está fazendo uma análise super prolixa e totalmente voltada à questão da consciência. Quando a gente vai tentar entender isso nos termos práticos, o que significa esse aniquilamento do outro? O aniquilamento do outro é a morte, ou política, ou física, desse corpo que de alguma forma ameaça a nossa própria existência. Mas como que ele ameaça a nossa própria existência? Não a partir de uma ameaça direta à nossa própria integridade física, mas a partir da sua própria existência. Por quê? Porque a busca existencial, de acordo com a filosofia moderna, é uma busca pela soberania desse sujeito que se pretende enquanto sujeito soberano, enquanto sujeito hegemônico, digamos assim, né? Esse é um ponto. O que eu quero entender aqui com essa aula é como que esse aniquilamento do outro é produzido. E aí a gente volta no conceito de estereótipo.
O que é o estereótipo pro Stuart Hall? O estereótipo, ele fixa a nossa diferença e ele produz hierarquias e sistemas de poder a partir disso. Ou seja, essa imagem que está aqui no slide está preto e branco, mas dá para perceber que são a primeira imagem. Dá para perceber que é uma criança negra e uma criança branca. O que diferencia essas duas crianças? Primeiramente, a cor de pele. É uma diferença visual. Né? A gente chama isso de diferença somática. Que tem a ver com corpo e o que você vê. Né? Essa diferença somática é uma diferença. Ponto. Mas, no modo de organização das sociedades contemporâneas, essas diferenças somáticas, elas fundamentam sistemas de poder e hierarquias de dominação. Ou, como a Patricia Collins vai dizer, lá no pensamento feminista negro, elas produzem, esse livro aqui, elas produzem matrizes de dominação. Como que elas produzem matrizes de dominação? Bom, existe uma ideologia que transforma essas diferenças em categorias que é o que a gente chama eu não sou da sociologia, né? Então não é agente, porque eu não faço parte do sujeito agente da sociologia. É o que chamam na sociologia ou na antropologia, de marcadores sociais da diferença. O que são os marcadores sociais da diferença? São marcas da diferença. Só que essas marcas da diferença, elas culminam em situações de discriminação. O que é normal? Discriminação é uma coisa normal na relação humana. O que não é normal, ou seja, o que foi construído, é a construção da discriminação enquanto um mecanismo sistemático de construção do outro. E aí a gente começa a trabalhar com o outro, com o O maiúsculo, enquanto uma categoria filosófica que nomeia um sujeito que é produzido necessariamente enquanto um sujeito menor. E se talvez nem é sujeito. Mas, por que é importante falar que é um sujeito outro? Porque ele é produzido como sujeito para que ele possa ser aniquilado. Porque só aniquila aquilo que é de fato sujeito. Porque objetos não têm agência. Então, você não aniquila a agência de um objeto. Você aniquila a agência de um sujeito, tornando-o objeto. Esse é o movimento da fixação de diferença. Essa fixação da diferença, né, ela vai estar sendo produzida pela mídia, como eu já havia dito, e a gente vai repetir isso o curso todo, porque é um ponto central para a gente aqui. Eu preciso assistir mais televisão para dar exemplos concretos, né? Mas eu acho que um exemplo legal disso, que eu estudei isso num outro curso que eu fiz, com a Bruna Rocha, que é uma pesquisadora da UFBA, tem uma personagem da Camila Pitanga, que é a personagem da Bebel. Eu acho que é Bebel. Deixa eu pesquisar aqui para ver qual é a novela. Eu acho que é alguma coisa tropical o nome da novela. Eu não lembro. Paraíso Tropical. Que ela contracenou com o Wagner Moura, né? Que é uma cena famosa, inclusive, que ele chama ela de cachorra. O que eu quero trazer para a gente aqui é como que a Camila Pitanga... Gente, a Camila Pitanga uma ótima pessoa para elucidar o que a gente trabalha, porque se a gente for observar histórico de atuação da Camila Pitanga, a gente vai ver que ela tem ela interpreta uma série de personagens que vão se encaixar em estereótipos da feminilidade negra, né? Então ela já interpretou uma mulher indígena numa novela, e na novela os indígenas são representados como pessoas que não têm a mesma capacidade cognitiva que as pessoas brancas, por exemplo. Dessa novela Paraíso Tropical, ela representa uma... Eu não sei se eu posso dizer que... uma prostituta. Isso. É porque como eu não assisti a novela, eu tô pesquisando para ver se eu posso realmente falar que a personagem era uma prostituta. Eu não sei. Se alguém assistiu também pode me corrigir.
Mas aqui tem um site de fofoca que está falando que ela é. Então, e como que isso está dentro de uma lógica representacional, ou seja, dentro de um mecanismo de produção de sentido para esse corpo que se dá a partir de um discurso televisionado, que cria um ideal do que é ser uma mulher negra dentro de uma estrutura ideológica de dominação específica, que são as imagens de controle, né? Traduzindo aí, o que eu quero dizer com isso? Isso se encaixa... esse é um outro exemplo bom, que eu vou trabalhar com ele daqui a pouco. Isso se encaixa dentro de uma concepção que reduz a mulher negra ao seu corpo, que é o caso dessa propaganda aqui embaixo da cerveja Devassa, né? Que é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. E aí um estereótipo interessante para a gente analisar isso é o estereótipo da mulata. A Nathalie Neri tem um TEDx um TEDx que ela deu há um tempo atrás, que ela vai falar, que o título da palestra dela é A Mulata que Nunca Chegou, porque ela fala que ela passou a vida inteira dela esperando pela mulata, né? E a mulata nunca chegou. Por quê? Porque ela não é uma pessoa encorpada, digamos assim, né? Ela não tem um corpo que possa a partir do qual ela possa ser definida dentro de um modelo estereotipado de globeleza ou mulata mais especificamente, porque entre a globeleza e a mulata, a gente tem uma diferenciação na cor de pele. Só observar historicamente a cor de pele das mulheres que vão ser representadas a partir disso. São estereótipos que se relacionam, de alguma forma, a mulata pode ser a globeleza, mas a globeleza não pode ser a mulata, né? Porque e aí eu falo isso a partir do que eu vi na minha infância, gente. Tem muito tempo que eu não assisto televisão. No caso que eu não assisto televisão, tipo, sentar para assistir o que estiver vendo, assim. Eu sento para ver se tiver algum programa específico que eu queira ver. Jornal, filme, enfim, mas eu não gosto muito, tenho preguiça. Esqueci o que eu estava falando. E aí, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho, assim, realmente eu acho. Pelo que eu me lembre, a maioria das globelezas eram mulheres negras retintas, com a pele mais escura. Poucas com a pele mais clara, né? Eu acho que teve algumas exceções, mas pelo que eu me lembro, eu acho que era exatamente essa forma que era representada. Vocês podem comentar no chat as suas percepções também, para eu ver se é isso, porque faz muito tempo que eu não... Eu acho até que pararam de produzir o comercial, né? Não sei. Carnaval é uma coisa que eu assisto na televisão. Eu gosto de assistir os desfiles. Mas é isso, né? O que eu quero discutir aqui, então? Bom, tem um outro exemplo aqui, e aí o exemplo da Camila Pittar é um exemplo que a gente pode aprofundar. Daqui a pouco, quando a gente for trabalhar com as imagens de controle, eu vou ler para vocês o que a Patrícia Hill Collins quais são as imagens de controle que a Patrícia Hill Collins vai tá definindo, tá? Aí vai ficar mais claro. Mas um outro exemplo aqui que o Stuart Hall dá é o exemplo desse atleta. O nome dele é... Eu esqueço, eu sou péssimo com nomes. Deixa eu ver aqui no livro. Ai, droga. Linford Christie, em 90, isso é de 92. Ó, essa daqui aí da esquerda é uma revista, ó, The Sunday Times Magazine, ou seja, é uma revista famosa lá nos Estados Unidos, né, de 88, essa revista é de 88. Eu falei 92 porque tem uma outra foto dele aqui no livro, que é uma foto de 92, mas nessa não, é a entrevista, a revista é de 88, que é essa daqui que tá aí na tela para vocês. E aí, gente, por que o Stuart Hall vai estar dando esse exemplo? Ele vai dar esse exemplo, por quê? Porque o Linford, ele foi um atleta que ganhou a Olimpíada, né? Essa Olimpíada.
de corrida. E mesmo ele tendo ganhado a Olimpíada, depois Ramon, depois me manda esse link no WhatsApp, eu não consigo abrir aqui por causa da projeção. Depois eu vou ver. Ele ganhou a Olimpíada, mas ele apareceu na capa. A matéria principal sobre ele era uma matéria que falava sobre o volume do short dele, né? Que apareceu no jornal como lancheira, tamanho da lancheira dele. E aí, observem isso, né? Embora esse exemplo seja de 88, hoje ainda é normal de coisas assim acontecerem. Vide, por exemplo, o caso do uso daquela imagem do Vampeta como meme no Twitter. É uma coisa ridícula as pessoas usarem a imagem de um homem negro nu, mesmo se fosse um homem branco nu, gente. Como resposta ao tweet de outras pessoas para ficar zoando. Pelo amor de Deus, tenham decência, né? Eu acho que isso é uma coisa que não precisava ser o que se é, né? Porque de alguma forma, quando a gente vai observar esse movimento de sexualização, a gente observa que ele recai de forma desproporcional sobre determinados corpos, que é justamente uma fixação dessa diferença sexual. Essa diferença sexual é uma diferença totalmente idealizada. Nada comprova que de fato existe. O que é isso? O tamanho do pênis. Nada comprova que o tamanho do pênis de homens negros são maiores que de homens brancos. Pelo contrário. Né? Se você conseguir me apresentar um estudo sério sobre isso, de fato, não dá, gente, porque desenvolvimento da genitália humana é uma coisa diferente, não existe. A genitália ela não é a mesma para todas as pessoas. Essa ideia de normalização genital, que vem de um discurso genitalista, é uma criação dos discursos contemporâneos sobre gênero e sexualidade, que vão estar aí, articulando dispositivos da sexualidade, para quê? Para construir um sujeito específico dentro dessa relação de dominação. Entende? A questão é sempre sobre o sujeito. Né? Então, só para inteirar a Luana, que chegou agora, Lu, eu só estava retomando um pouco a questão da linguagem, a produção de estereótipo. Depois você pode assistir esses minutinhos iniciais na gravação, mas você não perdeu nada assim muito substancial, não. Agora é que eu vou começar a explicação sobre ideologia e imagens de controle, que eu acho que é o ponto máximo da aula, né? Então, eu estava só trabalhando com como essa diferença é construída pela mídia, ou seja, por um discurso específico, midiático, né? Que cria um sujeito a partir disso, e como que isso é entranhado no nosso imaginário social. E aí eu estou trabalhando com o exemplo desse atleta, que é o Linford Christie, que ganhou uma Olimpíada em 88, mas apareceu no jornal como o atleta da lancheira grande, né? Reduzindo a sua genitália e não a medalha que ele tinha conquistado, que era a maior recompensa, a maior premiação que um atleta poderia receber na modalidade dele. Entende? Ele foi reduzido. Por quê? Porque ele foi essencializado a sua diferença. Isso é o estereótipo. Fixa a diferença, reduz o sujeito. Portanto, dessubjetiva o sujeito. E aí ele vai dar uma entrevista depois para um outro veículo, que é o The Sunday Independent, de 95, que ele vai falar sobre como ele se sentiu humilhado e como que essa situação é uma situação de racismo, né, que foi perpetrada contra a pessoa dele. E aí o Sturgill vai dizer uma coisa muito interessante, duas coisas que eu acho que são importantes a gente ressaltar aqui para passar adiante. O significado da fotografia, então, não se encontra exclusivamente na imagem, mas na soma desta imagem e do texto, né? São necessários dois discursos, o discurso da linguagem escrita e o da fotografia, para produzir e fixar o significado. Depois disso, ele vai falar o seguinte:
A diferença está marcada. A forma como é interpretada é uma preocupação constante e recorrente na representação de pessoas racial e etnicamente diferentes, da maioria da população. A diferença possui significado, ela fala. E aí a gente lembra lá da nossa primeira aula da produção da diferença, né? Da produção do significado a partir da diferença, a partir do pensamento do Saussure, que vai ser um autor estruturalista, então ele vai trabalhar com uma concepção mais estruturalista da linguagem, que não ignora a sua dimensão social, mas não compreende as articulações ideológicas da linguagem. Ou seja, para o Saussure, retomando, né? O significado ele é produzido na diferença. A diferença entre preto e branco produz o significado do preto e do branco. Na mesma proporção. Para o Derrida, que já é isso que já é um autor de abordagem que a gente pode chamar de pós-estruturalista, embora pós-estruturalismo seja uma categoria guarda-chuva, que não abarca tudo e não abarca nada ao mesmo tempo, a diferença, ao passo que ela é produzida assim, ela não é produzida de forma proporcional. A diferença entre uma pessoa branca e uma pessoa negra não é proporcional. Não é. Por quê? Porque você produz um outro a partir disso. Até aqui tá tudo ok? Agora a gente vai entrar no debate sobre ideologia. Gente, qualquer dúvida, vocês podem falar na hora, tá? Não precisa esperar o final, não. Deixa eu ver. A Bell Hooks, agora eu vou começar a trabalhar com o pensamento da Bell Hooks, fazendo uns paralelos, aprofundando o pensamento dela. Por que é importante traçar esse panorama para trabalhar com o pensamento da Bell Hooks? Porque a Bell Hooks é como diz a Luciene Ramos Silva, a Bell Hooks é uma autora de discursos próprios, né? Ela não vai estar mobilizando conceito nenhum, ela não vai estar produzindo sobre autor nenhum, muito pelo contrário. Às vezes ela faz isso, às vezes não. Mas muito pelo contrário, ela vai estar produzindo uma teoria a partir do próprio corpo, né? Que é uma coisa que tinha caído um mosquito aqui. É uma coisa que que é uma coisa que a gente não observa nas produções comuns, né, da teoria, sobretudo na filosofia. Você tende a se distanciar do seu objeto de estudo, né? Como que você se distancia do seu objeto de estudo se o seu objeto de estudo é a sua própria experiência vivida? Não se distancia. Então, esse é o movimento que ela faz, né? E aí, lá no Olhares Negros, Olhares Negros ele é um livro clássico do pensamento de Bell Hooks, porque eu diria que é o livro principal para entender o pensamento cultural dela. No Olhares Negros, você tem... ela vai trabalhar com a questão da... Como eu tinha dito no outro slide, né? Eu coloquei isso lá no slide. Ela vai trabalhar com a questão raça, representação, autodefinição de pessoas negras e descolonização do olhar. Por isso que é Olhares Negros, né? Essa parte da autodefinição da descolonização é o que a gente vai trabalhar na aula de sexta, que é a nossa última aula. A questão de raça e representação é hoje. Qual é a hipótese de Bell Hooks? Bom, a hipótese de Bell Hooks é a de que existe um regime racializado de representações que vai estar sendo moldado por uma ideologia da supremacia branca e vai construir um sujeito negro. O Fanon vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai falar em algum momento da obra dele, que eu não sei onde é, porque, enfim, eu aprendi isso em aula sobre o Fanon, mas eu nunca localizei isso na obra dele. Pode ser até fake news, né? Mas, de qualquer forma, fica aqui a dúvida, né? Mas eu acho que ele fala isso no Pele Negra Máscaras Brancas mesmo. Ele vai falar, os brancos construíram negros, negros criaram negritude. Né? Que é justamente esse processo de construção de um outro, e essa criação da negritude é um processo de autodefinição, que é o que a gente observa lá no poema da Vitória Santa Cruz.
Vocês já estão conseguindo fazer a ligação? Vou fazer falar que nem aquele vídeo do meme. Consegue distinguir? Consegue fazer a conexão entre as etapas da consciência no poema da Vitória Santa Cruz? Porque é exatamente isso. É exatamente isso. Né? Então, agora eu lembrei desse vídeo, que saco. Então, a Bell Hooks ela vai estar aqui trabalhando no Olhares Negros com a formulação de uma consciência do espectador que se dá a partir da consciência dos processos de produção dele mesmo, da sua própria subjetividade, né? E aí a Bell Hooks vai dizer uma coisa muito interessante que eu estou procurando aqui. Eu acho que isso está na introdução. Aqui, ó, isso. Muita gente nos Estados Unidos resiste à ideia de que as imagens têm uma intenção ideológica. Isso também é verdade. Isso também é verdade. Vitória Santa Cruz. Gritaram-me negro, o nome do poema. Isso também é verdade para o público negro. Um questionamento crítico implacável, às vezes, é a única prática capaz de perfurar a barreira de negação que os consumidores de imagens constroem para não ter que encarar o quanto o mundo real da criação de imagens é político, e que a política da dominação influencia a forma como a grande maioria das imagens que consumimos é elaborada e comercializada. Grande parte das pessoas negras não quer pensar criticamente sobre os motivos pelos quais são capazes de sentar no escuro do cinema e sentir prazer com imagens que ridicularizam e zombam da negritude. Por isso que os ensaios de Olhares Negros se centram nos espectadores. Peço que consideremos a perspectiva a partir da qual olhamos, questionando de modo vigilante com quem nos identificamos e quais imagens amamos. Se nós, pessoas negras, aprendemos a apreciar imagens odiosas de nós mesmos, então que processo de olhar nos permitirá reagir à sedução das imagens que ameaçam desumanizar e colonizar? É evidente que esse é o jeito de ver que possibilita uma integridade existencial que consegue subverter o poder da imagem colonizadora. Apenas mudando coletivamente o modo como olhamos a nós mesmos e para o mundo é que nós podemos mudar como somos vistos. Nesse processo, buscamos criar um mundo onde todos possam olhar para a negritude e para as pessoas negras com novos olhos. A gente tem 3 pontos centrais aqui nesse parágrafo da Bell Hooks. São 2 parágrafos. Primeiro, as imagens têm uma intenção ideológica. O que significa dizer isso? Essa imagem que está na tela é uma fotografia. Uma fotografia é uma imagem, né? Ela tem uma intenção ideológica, que é o quê? Fixar a diferença, naturalizar uma situação de desumanização do corpo do homem negro. Por isso que o foco é na lancheira, entre aspas, né? Porque é assim que o jornal citou, dele. E não na medalha que ele recebeu. Um segundo ponto é o seguinte. O consumo dessas imagens ele é central para a gente se adequar às políticas de normalização e de reconhecimento. Vocês conseguem entender isso? Por quê? Porque para você ser reconhecido como sujeito, você precisa se adequar a uma determinada norma de inteligibilidade, é o que a gente vem trabalhando, que a gente vai trabalhar na aula toda. Só na sexta-feira que a gente vai virar isso de cabeça para baixo e vai falar que não é assim, mas até agora é assim. Né? Sexta-feira não vai ser, mas até agora é. Hoje é quarta ainda. Infelizmente é quarta, né? Porque
O tempo tá passando muito devagar, gente. Eu não aguento mais essa semana. Tô exausta. O consumo crítico dessas imagens é uma etapa fundamental para adentrar a cultura mainstream, a cultura hegemônica, né? Eu acho que o Preciado, e aí eu vou citar o Preciado, óbvio, porque hoje eu tive aula de Preciado, e eu quero citar o Preciado aqui também. Mas, antes de citar o Preciado, se vocês estiverem anotando, eu vou repetir. Ponto 1, ponto 1 que é importante para entender a crítica cultural de Bell Hooks. As imagens possuem uma dimensão ideológica. Ok. Ponto 2. Ponto 2. As imagens, o nosso consumo de imagens, ele é central para o nosso processo de reconhecimento. Só que não é todas as imagens que a gente pode consumir, são somente as imagens que podem ser comercializadas. Daqui a pouco a gente vai destrinchar isso com o Paul Preciado. Vou explicar com ele. E o ponto 3 é preciso reconstruir coletivamente os nossos olhares para que nós sejamos vistos e vejamos aos outros com novos olhos. Por isso, Olhares Negros. Aí, expliquei o título de um livro já, né? Ótimo, porque o título de livro... Inclusive, enfim, título de livro é uma coisa chata de explicar. Por que voltando ao ponto 2, né? Por que Não, na verdade, eu não vou voltar no ponto 2 agora, não. Vamos entrar no debate sobre ideologia. Eu peço que vocês me lembrem de fazer isso. A gente vai entrar no debate de ideologia agora. Aqui, ideologia. Vou aproveitar. E quando a gente for para a comodificação do outro, eu volto no ponto 2, que a gente vai falar de mercantilização, comodificação, né? Tornar mercadoria. E aí vai ficar mais claro para a gente. Então, vamos às imagens de controle. Lá no capítulo 3 de Salvation, que é um texto que vocês acham na internet, que eu traduzi, que o título do texto é A Questão do Amor Próprio. Se vocês colocarem a questão deixa eu ver aqui, a questão do amor próprio, Bell Hooks na internet, deixa eu ver se acha. Não acha. Acha sim. Pelo menos aqui no meu telefone tá assim, não dá para ver, né? Será que se eu abaixar o brilho dá para ver? Acho que dá. Pelo menos no meu telefone tá assim, né? Tem o link de um texto meu do Medium, um texto, uma tradução, e aí vai ter um texto da Bell Hooks, e aí aqui embaixo vai ter o texto A Questão do Amor Próprio, né? Que é uma tradução que está disponível no meu blog. Então, vocês podem acessar, que é esse coisa aqui. Tá? Então, quem quiser colocar aí no chat, pode colocar. Eu não posso colocar porque senão eu vou sair da transmissão. Mas esse texto é um texto sobre amor próprio. Quando a gente fala sobre amor próprio, o que vem assim na nossa mente? Autoestima, individualismo, autovalorização, né? Não, mas não é isso que a Bell Hooks está falando. É interessante, porque é um texto sobre amor próprio que ela não vai estar discutindo amor. Amor como a gente conhece, ela vai estar discutindo amor, mas não como a gente conhece, né? Deixa eu procurar aqui um trecho. Ó. Eu acho que tem um trecho aqui muito interessante desse capítulo, que ela vai falar assim: uma pessoa branca que contrata uma empregada negra, esperando que essa pessoa seja gorda e engraçada, como a tia Jemima, depois você pesquisem tia Jemima. Como a tia Jemima, se ninguém achar outras na internet, depois eu mando para vocês no WhatsApp, não se preocupem não. Depois pesquisem tia Jemima. Tia Jemima é uma marca. Aqui, eu tenho uma imagem dela. Aqui. Essa é a tia Jemima. É uma marca daquele negócio que coloca em cima da panqueca, né?
ela vai falar assim, na caixa de panqueca, como a tia Jemima na caixa de panquecas, provavelmente encontrará e escolherá esse tipo de pessoa. Lembro-me, aqui, ó, tem, ó, essa daqui, escrito Rani, ela é a tia Jemima. Essa daqui é a tia Jemima. As outras não são a tia Jemima, mas são parecidas, mas eu vou explicar qual é a ideia por trás disso. Voltando aqui. Lembro-me da minha surpresa quando aprendi na graduação que a imagem de controle da mami gorda era, em grande parte, produto das imaginações racistas e brancas. O historiador Herbert Gutman foi um dos primeiros estudiosos a chamar a atenção para o fato de que a pesquisa mostrou que a mulher negra de classe média, a mulher negra média, que trabalhava em uma casa branca após a escravidão, era geralmente uma menina jovem, subdesenvolvida, e não a figura da mulher no sobrepeso exaltada pelos brancos. Essa figura existia primeiro na imaginação branca e depois a realidade a materializou. Ó, primeiro na imaginação e depois a realidade a materializou. Olha aí o processo. Lembra quando a gente falou na primeira aula que a linguagem ela era uma questão construtivista? Lembra? Então, é isso. Né? A linguagem ela é construtivista porque ela constrói um significado no e pelo discurso de algo que também é produzido, né, pelo discurso, mas que está presente na imaginação social. E vai ali para a prática social, né? Vai ali para o imaginário, para as nossas relações sociais. O que media esse processo são as imagens de controle. Esse trecho é um trecho da Winnie Bueno, que é a autora de um livro chamado Imagens de Controle, que é esse livro aqui, que foi publicado esse ano pela editora Zuc. É um livro muito bom, recomendo demais. É um livro que fala sobre imagens de controle, obviamente, né, porque o título é esse. Mas o primeiro capítulo é um capítulo sobre a vida e trajetória da Patricia Hill Collins, que é a autora que a Winnie estuda. Então, esse é um livro fundamental assim, do pensamento sociológico brasileiro, né? Para a gente pensar a dominação. Fundamental. Super recomendo a leitura de todo esse livro. Mas, para quem não puder comprar o livro, esse livro ele é fruto da dissertação de mestrado da Winnie, que tem como título... Esqueci o título dele. Se alguém puder... Ah, não, gente, o título dele... Esse livro tá no Drive, no nosso Drive. Tá lá. O livro não, o mestrado. É porque eu esqueci o título da dissertação. Mas, enfim, depois a gente lembra, né? Mas ela vai falar assim, a Winnie. As imagens de controle fazem parte de uma ideologia generalizada de dominação que opera com base em uma lógica autoritária de poder, a qual nomeia, caracteriza e manipula significados sobre as vidas de mulheres negras que são dissonantes daquilo que elas enunciam sobre si mesmas. As imagens de controle também podem ser consideradas símbolos que buscam restringir a autonomia de mulheres negras, também sendo utilizadas como uma forma de naturalização das consequências do racismo e do sexismo a partir da inevitabilidade. Traduzindo, o que a Hill Collins quis dizer, o que a Winnie vai estar realizando aqui no livro dela? As imagens de controle fornecem a estrutura ideológica necessária para a perpetuação das matrizes de dominação, né? Para a construção de um pensamento binário ocidental, que vai fixar a diferença, porque o pensamento ocidental ele é binário, porque tudo que fixa a diferença é binário, porque a diferença só existe numa perspectiva binária, de se pensar o mundo e o sujeito. Importante frisar isso. Assim, a diferença enquanto uma marca, e não enquanto uma característica humana. Tá? Consegue distinguir?
E aí, as imagens de controle não são imagens. Não são imagens. Por quê que eu estou falando isso? A Hill Collins, ela tem um texto... A Hill Collins, ela deu uma entrevista. Ela não tem um texto, não. Ela deu uma entrevista. Que está no YouTube. Só você botar imagens de controle. Vou botar aqui no chat. Imagens de controle do Collins. Essa entrevista, ela tá no canal da Boitempo, que foi a editora que publicou o Black Feminist Thought aqui no Brasil. Nessa entrevista, ela vai falar algumas coisas muito interessantes, e eu quero ressaltar duas delas, que eu anotei aqui, obviamente, né, porque senão eu esqueço. Eu vou pegar aqui as minhas anotações. Meu Deus. Então, gente, não bastasse ter anotado num papel solto. Eu acho que eu achei. Então, vamos de memória mesmo, né? Na verdade, deixa eu ver se ele tá aqui no outro livro. Eu tenho que começar a anotar as coisas no computador. Caramba. Tá tudo bem, não tem problema. Ela vai falar duas coisas muito interessantes. As imagens de controle podem ser positivas e negativas, e as imagens de controle sempre são sobre poder. Sempre são sobre poder. Porque elas garantem a estrutura ideológica necessária para a manutenção e perpetuação das relações de poder, que garantem, consequentemente, a noção de que a violência perpetrada contra os corpos de pessoas negras e pessoas LGBTs e mulheres são naturais e inevitáveis. Mas elas podem ser positivas ou negativas. Por quê? Porque a imagem de controle não é estereótipo. Estereótipo é uma coisa que está ali visual, né? Embora eu também ache que o estereótipo pode ser positivo e negativo, ele é mais visto enquanto negativo, porque o que é positivo não é visto enquanto estereótipo. Mas é sempre um processo duplo, né? E aí, essas imagens criam a noção de que... isso eu já falei, né? De que esses corpos vão estar sendo naturalmente violados, é uma condição natural desses corpos. Ok. Mas elas são sobre poder. Sempre sobre poder, porque é ideologia. Sempre sobre... Ideologia é sobre poder. Né? Poder de quê? Poder que circula as ideias. E circulando as ideias constitui os sujeitos. Por isso que o Foucault falava que o sujeito só se torna sujeito a partir do poder, que é o famoso assujeitamento da teoria filosófica contemporânea. Estão conseguindo fazer ligação entre a primeira aula e essa já? Eu acho que fica mais claro quando a gente trabalha com ideologia, né? Que o sujeito... Qual é a relação do poder com isso, né? Deixa eu ver se a Hill Collins tem um verbete para a palavra poder. Não tem. Mas, enfim. Porque o poder é um conceito, né? Complexo. E por que elas podem ser positivas ou negativas? Gente, porque é sobre poder. E o poder, ele é positivo e pode ser negativo também. Ou seja, tem imagem de controle para todo mundo. Todo mundo pode ter a sua imagem de controle. Ninguém precisa disputar a opressão. Gente branca adora disputar a opressão. Né? Não precisa... Não, a Hill Collins diria. Não disse, mas talvez poderia dizer. A gente não precisa disputar a opressão, gente. Todo mundo cada um tem a sua imagem de controle. Né? O que a gente precisa entender é isso. Por quê? Porque porque se é sobre poder, e o poder forma um sujeito, o fato de existir uma noção geral de que um homem branco, por exemplo, hétero, cis,
né? Vai sempre ser um homem bem-sucedido, também é uma imagem de controle. Porque, de alguma forma, naturaliza um locus social para esse sujeito, né? Cria a ideia de que existe aí uma posição ideal para esse sujeito na sociedade. A diferença é que, para as pessoas negras, essa gama de localizações sociais, essa gama de possibilidades das posições sociais para esses sujeitos, ela é reduzida. E, no caso das mulheres negras, ela é anulada. Por isso que as imagens de controle são uma categoria útil para se analisar relações de dominação. O slide não quer passar. Foi. E aí que eu trouxe alguns exemplos das imagens de controle. As imagens de controle, aqui no pensamento feminista negro, as imagens de controle, elas vão ser analisadas pela Hill Collins só no caso da mulheridade negra. Só. Mas tem outro livro da Hill Collins, que eu não tenho aqui, mas que ele tá sendo traduzido já para o português, que se chama Black Sexual Politics, né? Acho que a pronúncia certa é essa. Que é sobre a política sexual negra, né? Que é um livro que ela vai ter um capítulo só sobre imagens de controle da masculinidade negra, que é um capítulo fenomenal. Esse Black Feminist Thought, o Black Sexual Politics, ele vai chegar no Brasil ano que vem. Não lembro a editora, mas é uma amiga minha que tá traduzindo. A gente estava conversando sobre isso. E a Winnie que vai assinar o prefácio. Então, ano que vem tá chegando aí. Esse ano que vem também vai chegar aqui no Brasil a tradução de 2 livros que eu amo, são fundamentais, que é o Interseccionalidade, que a Hill Collins publicou com a Sirma Built, que é um livro fundamental, assim, fundamental para entender a interseccionalidade, tal como ela realmente é, porque a gente acha que interseccionalidade é aquilo que a Carla Cotirene está falando. Não que a Carla Cotirene seja uma autora menor, não, mas a Carla Cotirene é uma comentadora da produção sobre interseccionalidade. Eu acho importante distinguir isso, porque a gente não vai estar reduzindo, por exemplo, a produção teórica dela. Né? Eu acho que a pesquisa sobre encarceramento da Carla Cotirene e sobre as produções de opressão que atravessam a subjetividade de mulheres negras, eu acho muito mais valiosa, no sentido de valor teórico, do que a contribuição dela na interseccionalidade. O livro da Carla Cotirene, O que é Interseccionalidade, é um livro ótimo, mas ele é um livro que, ainda assim, tem alguns deslizes teóricos. Por exemplo, a Carla Cotirene, ela não... o que não desvalida a obra dela, tá, gente? Isso é importante ressaltar. É uma crítica... e críticas não aniquilam a importância teórica de alguma coisa. Mas um comentário que eu sempre faço, porque eu acho importante a gente entender isso. Quando a gente se baseia na interseccionalidade só do que a Carla Cotirene fala, a gente tem uma visão limitada do que é interseccionalidade. Por quê? Porque a Carla Cotirene, ela para na dimensão da interseccionalidade enquanto dispositivo de análise. Ela não avança nisso. Ela vai trabalhar com a dimensão da metáfora, e ela é ótima fazendo metáforas. Exatamente isso. Exatamente isso que a Luana falou. Não está explícito, né? De alguma forma, Luana, eu acho que a Carla ainda tenta fazer isso no livro dela, quando ela vai trabalhar com as epistemologias africanas, mas eu acho que ela não consegue ainda concluir, porque eu acho que o livro, o livro, por ser pequeno, ele pôs uma limitação na produção dela. Eu acho que isso prejudicou muito a forma como ela desenvolveu o conceito, né? Tanto que, se a gente for parar para observar o que a Hill Collins está falando, a interseccionalidade, ela pode ser dispositivo heurístico, categoria de análise, esqueci a terceira, esqueci uma outra coisa, metáfora, né? E projeto de justiça social. Na obra da Carla, a interseccionalidade ela fica restrita a dispositivo heurístico. Esse é o ponto. Metáfora não tem valor analítico. A metáfora é somente uma metáfora para entender
para entender uma situação. A metáfora ela tem um valor. Só que o problema da metáfora é que, se ela for muito reiterada, ela perde seu valor. Ela se torna um significante vazio. Né? E aí a metáfora perde seu valor. Dispositivo heurístico é um dispositivo que permite a leitura a partir de alguma coisa. Ou seja, eu posso chegar aqui para vocês e falar, gente, hoje a gente vai... Exatamente. É isso que a Luana falou aqui no chat. Exatamente isso. Sensibilidade analítica. Esse é o problema. Esse é o problema. Tô pensando, tá, gente? Eu não perdi o raciocínio, não. Só tô pensando o que eu vou dar de exemplo. Vamos observar... Vou usar o exemplo da Carla. Vamos observar a dinâmica de encarceramento de mulheres negras. Bom, como que você vai... Caminhos que a gente faz na pesquisa. O que você vai analisar? Ponto. Como que você vai analisar? Como? Aí você define seu dispositivo heurístico. Interseccionalidade. O que significa isso? Você vai analisar o fenômeno do encarceramento feminino a partir de uma compreensão de que existe aí, como a Carla vai dizer, avenidas identitárias se cruzando para a construção de um sujeito que é a mulher encarcerada, que, de acordo com as estatísticas, vão ser sempre mulheres negras, né? No caso, a maioria, né? Não sempre, a maioria vão ser mulheres negras. E aí, esse é um dispositivo heurístico. Trabalhar como categoria de análise já é um aprofundamento do dispositivo heurístico que compreende a interseccionalidade enquanto um ponto do qual você vai partir para analisar as coisas. Né? Não o dispositivo é uma forma de olhar para o problema, interpretar o problema, ao passo que a categoria de análise você já analisa a partir daquilo, tentando chegar a conclusões. Projeto e aí a gente entra no tópico mais complexo da interseccionalidade, que a Record vai estar discutindo lá no livro dela, o novo livro dela, que é o Interseccionalidade como Teoria Social Crítica, que é esse livro aqui que foi lançado em 2017, que é um livro super difícil, 2019, que é um livro super difícil, que ela vai tentar tentar entender a interseccionalidade como uma teoria social crítica. E aí eu pergunto para vocês, qual é a função da teoria social crítica? O que faz uma teoria social crítica crítica? O seu potencial para transformar a sociedade. E aí a gente entra numa dimensão da interseccionalidade que é uma dimensão que está sendo aí disputada ainda e moldada, né? Por isso que é importante entender que a interseccionalidade também pode ter uma dimensão da teoria social crítica, porque ela pode fornecer um elemento, um instrumento central para produzir dispositivos de transformação social. Só que isso é uma coisa muito complexa. Para a gente destrinchar a ideia da Collins nesse livro, a gente daria um curso, que eu não vou dar, porque aqui no Brasil quem trabalha com isso é o INE. Eu aprendi isso com a INE e quero que todos aprendam com a INE também. Então nunca vou disputar curso com a INE. Jamais. Até porque é minha amiga e eu não quero fazer isso. Bom, tô encerrando esse parêntese que eu não lembro nem por que eu comecei a falar isso. Mas foi importante a gente até ter tocado nesse caso. Por quê? Porque as imagens de controle, elas organizam condições interseccionais de opressão, mecanismos interseccionais de opressão. Gênero, raça, classe, nacionalidade, etnia, são aí marcas sociais da diferença que organizam marcadores, que organizam mecanismos interseccionais da opressão, né? E aí, a gente vai ter aqui alguns exemplos, por exemplo, desse cara, eu esqueci o nome dele, que está segurando a Gisele aqui, que vai estar sendo igualado, não, que vai estar representando, reproduzindo, né, essa representação do macaco aqui, né, a gente tem aqui, ó, vocês estão vendo meu mouse? É porque eu estou mexendo no mouse, não sei se vocês estão vendo meu mouse. Aqui no Aphrodisiac e aqui no Spice Adventure. No Spice Adventure, a gente tem a construção da mão do homem negro enquanto
sujeito que só trabalha, né? Aqui no Afrodisíaca a gente já tem uma dimensão mais hipersexualizada do sujeito negro. Aqui também nessa primeira imagem também, aqui ó, uma representação super estereotipada, com a boca de cor diferente, inclusive, que era um aspecto central na representação de pessoas negras, sobretudo na França, no século XIX, século XX, porque tem uma dimensão de igualar ao macaco, né? Tem uma questão da animalização. Aqui na direita a gente tem as representações que estão aí no cinema, na televisão, da Mami, né? E da Tia Jemima, que daqui a pouco eu vou ler para vocês a Hill Collins falando sobre isso. Aqui Tom e Jerry, aqui Into Honey, o negócio da panqueca, aqui Meme Black também é uma marca. É comum ver esse tipo de representação na mídia, nas propagandas, né? E aí, isso daqui é mudanças históricas do logotipo da marca Tia Jemima nos Estados Unidos. Porque as imagens de controle, uma vez que elas são ideologia, elas são dinâmicas. Ou seja, elas se adaptam aos contextos históricos, né? E elas se adaptam aos contextos históricos e vão se modificando a eles para garantir a sua... eu não sei a palavra que eu posso usar, mas para garantir a sua manutenção, integridade ideológica, digamos assim. Não sei se eu posso falar dessa forma. Então, antes de passar aqui para a comodificação do outro, que é quando a gente vai, de fato, aprofundar a discussão sobre Bell Hooks, embora a gente já esteja trabalhando com ela, eu quero ainda voltar na Hill Collins. A Hill Collins, nesse livro aqui, O Pensamento Feminista Negro, ela vai separar 4 imagens de controle. 4. A primeira imagem de controle é a Mami, a serviçal fiel e obediente. A segunda imagem de controle é a matriarca negra, né, que é a mãe negra, que está presente na família negra. E ela vai falar, enquanto a Mami caracteriza a figura da mãe negra nas famílias brancas, a matriarca simboliza a figura materna nas famílias negras. Assim como a Mami representa a mãe negra boa, a matriarca simboliza a mãe negra má. Terceira imagem de controle. Da mãe dependente do Estado, que é o que ela vai chamar de welfare mother ou welfare queen, né? Que tem a ver com a criação, a constituição de uma subjetividade da mulher negra que está ali sujeita ao assistência social do Estado, né? Então, você tem uma questão de uma mulher negra trabalhadora, mas que está literalmente usufruindo de forma demasiada, talvez, dos benefícios sociais do Estado, de bem-estar social, né? E aí, essa imagem de controle, ela vai estar diretamente ligada à fertilidade de mulheres negras, porque vai criar a noção de que essas mulheres vão ter vários filhos só para ter acesso ao que hoje aqui no Brasil se chama de Bolsa Família, por exemplo. Embora a Bolsa Família seja, sei lá, pouquíssimo dinheiro. Não compensa, sabe? E aí essa noção vai estar sendo construída aí. Uma outra imagem de controle, a quarta imagem de controle, é a Jezabel, que é isso que a gente chama de prostituta, né? Que é a Camila Pitanga, na novela, Bebel. Jezebel, Bebel, olha aí. Consegue distinguir? E aí, isso vai ter uma relação diretamente com a sexualidade dessas mulheres. Isso é um ponto importante. Essas são as imagens de controle que a Collins separa. Vocês podem ler esse capítulo 4. Eu recomendo ler o 4 e o 5 em seguida, porque o 4 é sobre imagens de controle e o 5 é sobre autodefinição. Fundamental. E aí, então, voltando lá ao nosso tópico que eu deixei para trabalhar agora, eu quero voltar à questão da comodificação. O que é um commodity, gente? Um commodity é um produto de baixo valor agregado que vai variar de acordo com as variações do mercado, né? Do mercado financeiro.
Portanto, você não comodifica aquilo que tem valor, um valor intrínseco. Você comodifica aquilo que não tem valor para que aquilo se torne algo que pode ser consumido. A comodificação, ela não é somente mediada por dinâmicas de troca no que tange venda, compra e venda de produtos, né? Mas também tem a ver com aquilo que a gente consome na mídia hegemônica. Porque isso também é uma mercadoria. A gente não paga para assistir um canal aberto, mas tem dinheiro rolando aí. Propaganda, tá dinheiro rolando. E tudo isso constitui o quê? Imaginário social. Né? Então, essas dinâmicas, né, que fundamentam imaginários sociais, elas vão partir de uma ideologia de dominação, que é a imagem de controle, para garantir a comodificação desse outro, que é uma coisa que a Bell Hooks vai trabalhar demais no capítulo 2 do Olhares Negros, que é um capítulo sobre psicanálise, capítulo sobre consumo do outro, né? Vamos lá. O nome desse capítulo é Comendo o Outro. Lembram quando eu disse que o movimento do Hegel era um movimento de aniquilação do outro? Comer o outro é aniquilar o outro. Só que para você aniquilar o outro, você precisa produzir o outro. Por isso que a sujeição, ela é paradoxal. Porque você produz para subalternizar, o que não faz sentido, né? Mas é assim que funciona. Então, eu quero ler trechos aqui da Bell Hooks, desse capítulo 2 para vocês, para a gente aprofundar a noção de comodificação. Eu acho que esse é o último tópico. Não, a gente ainda vai discutir ambivalências hoje. Mas daqui só mais 20 minutinhos, tá? Já tá dando o nosso tempo. Eu acho interessante vocês lerem esse capítulo. Por quê? Porque ela vai trabalhar com experiências. O que é super esperado para Bell Hooks, né? Mas ela vai trabalhar com a experiência dela. Então, ela vai trabalhar com a categoria, por exemplo, do outro, a partir de uma experiência que ela teve com garotos que falavam que queriam namorar uma menina indiana, por exemplo. Eu não lembro o termo que ela usa aqui. E aí, como que isso se relaciona com a comodificação do outro? E ela vai começar a teorizar isso, como que isso se relaciona com o consumo, que é um consumo que se dá a partir do sexo também, né, desse outro. Porque o consumo, ele é uma categoria mínima das nossas relações humanas. A gente consome tudo. A gente consome uns aos outros também, né? Sem consumo, não tem troca. Mas eu acho que tem um ponto especialmente importante para esse primeiro momento, que é o seguinte. Na cultura de massa, a nostalgia imperialista, essa noção de nostalgia imperialista é fundamental para nomear um processo de rememoração de uma dinâmica imperialista de constituição do primitivo, que é uma nostalgia, né? O conceito dela. Na verdade, não é o conceito dela, mas que ela vai se apropriar aqui. Na verdade, Luana pode até me ajudar aí. Eu acho que Bell Hooks não tem um conceito próprio. Porque não é objetivo, nunca foi o objetivo dela formar um conceito próprio dela. A gente que faz trabalho de fazer, a gente que tem esse trabalho, né? Mas acho que nunca foi o objetivo dela. A gente que faz isso. Na cultura de massa, a nostalgia imperialista toma forma na reencenação e na re-ritualização de diferentes modos, nas jornadas imperialistas e colonizadoras como fantasias narrativas do poder e desejo de sedução pelo outro. Esse desejo, e aí quando ela fala desejo, é um desejo realmente psicanálise, tá? Lacan. Está enraizado na crença atávica de que o espírito do primitivo reside nos corpos dos outros, de pele escura, cujas culturas, tradições e estilos de vida podem ter sido, na realidade, irrevogavelmente alterados pelo imperialismo, pela colonização e pela dominação racista. O desejo de fazer contato com esses corpos considerados outros, sem nenhum intuito aparente de dominar, ameniza a culpa do passado. Ou ainda, toma forma
toma a forma de um gesto de desobediência em que o sujeito nega sua responsabilidade e conexão histórica. Mais importante, isso estabelece uma narrativa em que os sofrimentos impostos pelas estruturas de dominação naqueles designados como outros são evitados pela ênfase na sedução e no anseio, nos quais o desejo não é fazer com que a imagem do outro seja superada pelo indivíduo, mas se tornar o outro. A apropriação cultural... Eu estou lendo trechos isolados, tá? A apropriação cultural do outro alivia os sentimentos de privação e de vazio que assaltam a psique da juventude negra, a juventude branca radical, que opta por trair a civilização ocidental. Enquanto isso, grupos marginalizados, considerados outros, que têm sido ignorados, tratados como invisíveis, podem ser seduzidos pela ênfase na outridade, pela sua comodificação, porque ela oferece a promessa de reconhecimento e reconciliação. Lembram quando eu disse que é preciso aceitar essas imagens para ser reconhecido? Aqui, o que ela está falando, né? Porque ela oferece a promessa de reconhecimento e reconciliação. Esse é o ponto. Porque você precisa, de alguma forma, se integrar a essas dinâmicas normativas para conseguir se constituir enquanto sujeitos. E, gente, isso é uma negociação. Todos nós negociamos a nossa sobrevivência. Todos nós negociamos a nossa sobrevivência. O tempo todo. O tempo todo. Né? Dentro dessa fantasia da outridade, o desejo pelo prazer é projetado como uma força que pode subverter e romper com o desejo de dominar. Age duplamente como mediador e desafio. Na peça de Lorraine Hansberry, Os Brancos, Le Blanc, é o desejo de experimentar a proximidade, a comunidade que faz Charles, um jornalista branco-americano, travar contato e tentar fazer amizade com Shambi, o revolucionário negro. Outra coisa que é importante notar, olha como ela faz a predicação do sujeito. Charles, um jornalista branco-americano, porque isso tem a ver com produção de sentido, lembrando que a gente já discutiu na última aula, né? Essa é a predicação, é o preenchimento de um sujeito que até então era vazio. Entende? Charles luta para se despir do privilégio supremacista branco, se esquiva do papel... me perdi aqui. Se esquiva do papel de colonizador e recusa a visão racista dos negros como exóticos. No entanto, continua supondo que pode decidir sozinho a natureza de seu relacionamento com uma pessoa negra, evocando a ideia de um sujeito transcendente universal, que é a ideia construída pela filosofia moderna, lá com Kant, Descartes, Hegel, todos eles, um sujeito universal, soberano, que não se torna sujeito no contato com os outros, mas já é sujeito, né, pré-discursivamente sujeito, ele atrai Shambi ao repudiar o papel de opressor, declarando: sou um homem que gosta de conversar. Quando Shambi se recusa a aceitar a relação de proximidade oferecida por ele, se recua a satisfazer o desejo de Charles por camaradagem e contato, é acusado de odiar homens brancos. Charles, chamando atenção para a situação em que pessoas brancas oprimiam outras pessoas negras, Shambi desafia Charles, declarando que a raça é um instrumento, nem mais nem menos, que não explica nada. Satisfeito com o repúdio à importância da raça, e é que ela está contando a história. Senão eu vou ficar aqui o dia inteiro lendo isso. Eu acho que um outro ponto que ela vai falar que é importante para a gente entender o processo de reconhecimento é isso daqui. O reconhecimento mútuo do racismo, seus impactos nos dois, em quem é dominado e em quem domina, é o único ponto que torna possível o encontro entre raças que não seja baseado em negação e fantasia. Agora que pesquisas de mercado sofisticadas, aí aqui a gente já começa a entrar na dinâmica de comodificação, gente. Agora que
comodificação. Agora que pesquisas de mercado sofisticadas revelam quanto e o que as pessoas menos privilegiadas materialmente e os pobres de todas as raças e etnias consomem, às vezes em quantidades desproporcionais aos seus ganhos, tornou-se mais evidente que esses mercados podem ser atraídos por meio da publicidade. Pesquisas de mercado revelaram que pessoas negras compram mais Pepsi do que outros refrigerantes. E, de repente, vemos mais comerciais de Pepsi de pessoas negras. Isso lá em 92. O mundo da moda também compreendeu que a venda de produtos pode ser aquecido pela exploração da diferença. Atualmente, a comodificação da diferença promove paradigmas de consumo nos quais qualquer diferença em que o outro habite será erradicada por meio da troca, pelo consumo canibal, que não desloca o outro, mas nega a importância da história do outro através de um processo de descontextualização. Esse processo de descontextualização é um processo de tornar a mercadoria, que é um processo de despolitização, tá? Deixa eu ver se tem outro trecho. Tá bom, acho que é isso. Aí, gente, o que está por trás desses trechos que eu li da Bell Hooks agora? A noção de que a exploração da diferença e a sua posterior comodificação é fundamental para a manutenção de um mercado de imagens capitalista. E aí a gente começa a trabalhar com uma noção, que é o que a Rosane Borges vai chamar de tecnocapitalismo, mas que o Paul Preciado vai chamar de um capitalismo pornográfico, né? Ou de um capitalismo farmaco-pornográfico. O que está por trás disso? O que está por trás disso é uma nova forma de se tornar sujeito que é mediada pelas dinâmicas de representação e mercadorização desses sujeitos na mídia hegemônica. Atualmente, esse trecho aqui foi o trecho que eu acabei de ler, né? Está aqui na tela. Tá bom. E aí eu quero ler para vocês, então, o Preciado. Só que o Preciado ele vai estar falando sobre pornografia. E aí eu vou fazer a relação entre os pensamentos aqui para a gente encaminhar para o final. Tem que pensar aqui. Calma aí. A literatura, o cinema, a televisão, a internet, os quadrinhos, o videogame, etc., desejam a pornografia. Querem produzir prazer e mais-valia pornográfica sem sofrer a marginalização. Sem sofrer a marginalização. Só um segundo. Sem sofrer a marginalização da representação pornô, do mesmo modo que os atuais produtores da indústria farmacêutica legal querem produzir prazer e mais-valia sexual, vício, e toxicológica, sem sofrer a marginalização e a criminalização que surge quando se negociam drogas ilegais. Outro trecho. A indústria, eu acho que esse trecho aqui é legal. A indústria cultural tem inveja da pornografia. A pornografia não é simplesmente uma indústria cultural, entre outras. É o paradigma de toda a indústria cultural. O que o Paul Preciado está chamando de pornografia? Pornografia, o Paul Preciado, é um dispositivo masturbatório visual, que é a definição dele aqui. É importante, pegar aqui as minhas anotações, né, ninguém te ferra. É importante entender que a pornografia ela não é somente aquilo que a gente vê em sites pornô, por exemplo. Né? A pornografia, ela é, como diria o Paul, um segredo. E a Helena disse isso, né? Um segredo, mas é um segredo que é conhecido, mas que não pode vir a público. Por quê? Porque ele está na dimensão de uma contemplação visual que é somente alcançada no âmbito privado. Isso é muito importante.
Com isso, a pornografia, ela também vai atingir uma noção de um desdobramento do discurso científico, criando uma pedagogia do sexo que vai ser o que vai organizar as nossas relações romântico-sexuais, né? Essa pedagogia do sexo é mediada pelas imagens de controle, como a gente vê no pensamento de Will Collins, né? Mas ela inaugura um novo modo de subjetivação, que vai, por exemplo, constituir, trazendo para o nosso, talvez pelas categorias que a gente conhece mais, as categorias de ativo e passivo, né? Onde a atividade e a passividade, ela não necessariamente vai estar atrelada a uma genital, mas ela vai estar atrelada a um papel desempenhado no sexo. Porque a pornografia, ao passo que ela tem um caráter normativo de produção de uma lógica pedagógica do sexo, ela também pode subverter essa lógica, constituindo aquilo que não pode ser revelado a público. Porque quando é revelado a público, vai de alguma forma, desorganizar o público, vai desorganizar a indústria cultural. Por isso que a pornografia, ela é também... eu esqueci, eu estava com a palavra aqui na ponta da língua, esqueci. Mas ela é também uma forma de organização social. E não é só, como eu disse, aquilo que está sendo atravessado pelo site pornô, por exemplo. Nesse sentido, a produção pornográfica é uma produção de valor, é uma produção de mais-valia. Por quê? Porque é uma produção que vai se orientar em relação ao capital. Tudo é sobre o capital, né? A pornografia é aquilo que a indústria cultural quer ter, mas não pode ter, porque corre o risco de ser marginalizado. E aí, o que a gente vai, então, chamar aqui de pornografia? Pornografia, de uma forma bem geral, pode ser um mecanismo de produção de um prazer, de um gozo, né? Um gozo quase que platônico, aquele gozo que ninguém atinge, mas que todos buscam, que é produzido pelo visual. Né? Não à toa, quando a gente come uma comida, um doce muito gostoso, a gente fala que o doce é pornográfico. Porque a pornografia tem a ver com prazer e não com sexo. Porque sexo é sobre poder. Pornografia não é necessariamente sobre poder. Né? E aí aqui eu não vou nem abordar os debates contemporâneos sobre pornografia no que tange de feminismo radical, por motivos óbvios. Né? Mas o que isso dialoga de alguma forma com a Hooks? Né? Porque se é sobre construção de uma lógica do capital, é também sobre comodificação. Porque a pornografia, de alguma forma, parece promover um paradigma de consumo no qual a diferença que o outro habite é erradicada pelo sexo. Esse é o grande... eu diria que é o grande diálogo que a gente consegue tecer. E é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então se eu estiver errando aqui, será uma falha, né? Mas o que eu quero ressaltar para vocês é como que esse processo de produção e consumo desse outro, ele é um processo fundamental para a comodificação desse outro, porque a comodificação desse outro também é sobre capital, né? É sobre produção de mais-valia. Essa mais-valia ela pode estar atrelada a uma discussão sobre indústria cultural, no que tange capital, mas ela também pode estar atrelada a uma produção, ela também pode estar atrelada a uma noção de paradigmas de consumo que atravessam as nossas relações sociais. E aí a gente entra numa outra discussão. Bom, se a comodificação, esse processo de tornar a negritude, por exemplo, uma mercadoria, na mídia, em comerciais, até o pornô vira mercadoria, né? Como que a gente consegue pensar deslocamentos? Aí a gente começa a discutir ambivalências representacionais. O Stuart Hall, ele vai dizer o seguinte: já que os binários não foram deslocados, o significado continua a ser enquadrados por eles. O que significa isso? Para transformar as representações culturais, é preciso deslocar o pensamento binário. O pensamento binário, ele é deslocado, por exemplo, o pós-pornô desloca o pensamento binário.
né? Esse é o único exemplo que eu tenho em mente, porque eu tô imerso nos estudos de Preciado, então eu só penso em pornô. Mas a mudança pela mudança não é o suficiente. É preciso deslocar o binário. A Bell Hooks ela vai dizer o seguinte, lá no Olhares Negros. E aí eu vou ler para a gente finalizar. Eu espero que vocês tenham comentários, por favor. Dúvidas? Por favor. Só um segundo. Aqui, um outro trecho importante, ó. O tratamento da negritude como commodity, eu não lembro se eu li eu acho que não, criou um contexto social onde a apropriação da imagem negra por pessoas não negras não encontra limites. Se muitas das pessoas não negras que produzem imagens e narrativas críticas a respeito da negritude das pessoas negras não questionarem suas perspectivas, elas podem simplesmente recriar a perspectiva imperialista, o olhar que busca subjugar, dominar e colonizar. Por quê? Porque, gente, produzir novas imagens não basta. Não basta. É preciso mais. Muito mais. Né? E aí a Bell Hooks vai falar o seguinte. Achei. É também uma questão de transformar as imagens, criar alternativas, questionar quais tipos de imagens subverter, apresentar alternativas críticas e transformar nossas visões de mundo e nos afastar de pensamentos dualistas acerca do bem e do mal. Esses pensamentos dualistas os binários, da qual Stuart Hall fala. Abrir espaço para as imagens transgressoras, para a visão rebelde fora da lei, é essencial em qualquer esforço para criar um contexto para a transformação. E, se houve pouco progresso, é porque nós transformamos as imagens sem alterar os paradigmas, sem mudar perspectivas e modos de ver. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta que não está evidente, mas que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então não precisa ter resposta certa. O que vocês... Não, esse livro do Stuart Hall é o Cultura e Representação. Tem o PDF dele lá no nosso Drive. Eu quero que vocês pensem, e aí eu vou parar de projetar porque esse é o último slide, amanhã que a gente vai dar prosseguimento à discussão. Eu quero que vocês pensem o seguinte, na verdade, como, porque a Bell Hooks é uma autora dos comos, né? Como é possível deslocar esses binários? Qual é o processo de deslocamento dos binários? A partir do quê? Tem uma palavra só, é uma palavra. Está presente, inclusive, lá naquele trecho que ela vai falar de autodefinição. Né? Quero que vocês me digam o que vocês acham que... como que isso vai acontecer. Né? É uma palavra importante para o Hegel, inclusive, né? Para ficar mais fácil de responder. Vamos, gente. Arrisca aí. Se vocês não falarem, eu também não vou falar nunca. E aí fica aí a grande questão para a última aula. Sexta-feira eu falo. O resultado do sorteio. Ganhou e não vai levar. Bom, se ninguém vai falar, a gente encerra por aqui. E eu vou deixar em aberto. E sexta-feira a gente vai responder essa pergunta. Então, vocês têm alguma questão em relação à aula de hoje? Algum conceito não ficou claro? Me digam se a aula foi didática, a aproximação entre Hooks e Preciado. É a primeira vez que eu faço isso, não sei se deu certo.
Me digam, gente, retorno é importante, né? Porque, como diz a Dua Lipa, é a prática que faz a perfeição. Consciência, exatamente isso, é a consciência. Luna falou. É a consciência, exatamente. É pela consciência que você transforma a representação. E aí sexta-feira, a gente vai entender como que funciona isso. Vocês entenderam tudo que eu disse. Tudo, tudo, tudo. Não tem nenhuma questão, nada. Gente, falem, por favor. Não, sim, pode ser pelo chat. Enfim, para eu saber até o que eu posso, por exemplo, manter da aula, o que eu tenho que mudar quando eu for explicar o assunto novamente. Vocês podem falar também, tá? Ramon é tímido, Luana, ele não gosta de falar, não. Mas quando ele vir ao Rio, eu vou apresentar vocês. Eu também nunca tinha, eu descobri isso quando eu estava dando aula, e aí eu fui citar, e aí eu fui pesquisar na hora da aula. E aí eu disse que. E aí eu disse que. E aí eu descobri que é uma marca de. Esse negócio que a gente chama de syrup, né? Eu não sei como que é, fica em mel, syrup. Essa calda de panqueca, né? Deixa eu ver a tradução para isso. Porque lá nos Estados Unidos eles têm essa xarope, exatamente isso. Lá nos Estados Unidos eles têm essa tradição da panqueca, né? Aqui a gente come panqueca salgada, né? No caso, lá eles comem aquela panqueca doce. Pode falar, Lu. É, tipo cobertura. Fala. Sim. Inclusive hoje, eu não lembro se você pegou essa parte da aula que eu falei isso, acho que foi no início. Eu estava pensando sobre como o Freire se utiliza do Hegel para discutir consciência, né? E como que ele faz uma leitura totalmente mais didática do Hegel, assim, a gente não entende Hegel lendo Hegel, gente. Essa é a verdade. A gente entende Hegel lendo outros autores. Eu acho que, para mim, o Freire e o Fanon são os que melhor explicam Hegel. Porque eles não são comentadores do Hegel. Eles aplicam Hegel. E isso fica muito, muito claro. Muito claro. Tanto que é assim que eu estou entendendo. Não falo, entendi. Eu nunca vou entender, porque eu também não quero nunca entender totalmente o Hegel, porque ele não é importante para mim. É um pouco, mas enfim. A Hooks, não. Mas assim, não declaradamente, né? A gente não sabe se ela leu ou não. Eu acho que talvez sim, né? Mas a questão é que a Hooks não vai estar discutindo consciência como o Freire vai estar discutindo. Esse é o ponto. O Freire vai claramente fazer um estudo filosófico da consciência. Ele vai deslocar aquilo que o Hegel vai chamar de dialética do senhor e do escravo para uma dialética do oprimido e do opressor. A Hooks não, a Hooks ela está discutindo consciência de uma outra forma. Ela está discutindo consciência no processo de reconstrução do sujeito, tanto no Erguer a Voz, quanto no Olhares Negros, que é o que a gente vai aprofundar na sexta-feira. Eu vou mandar o link para vocês de novo, Ramon e Júlia, sexta-feira. Esse mesmo horário, se vocês estiverem disponíveis. E aí, ela vai, mandando no WhatsApp, ela vai falar como a Lu falou aqui, ela vai fazer essa tomada de consciência
pela linguagem. Como? Bom, autorrecuperação, né? Hoje eu dei uma aula sobre isso. Eu vou compartilhar o link da aula para vocês, porque eu não vou ter tempo de explicar aqui. Porque na aula eu fiz todo um movimento de pensar Freire, pensar educação, pensar autorrecuperação. Eu vou mandar o link da gravação para vocês. Na verdade, eu vou colocar aqui no chat e vocês salvem, por favor. Porque aí depois fica mais fácil. Apesar que eu não sei nem onde está o link. Só um segundo. Vai ser um processo mediado pela linguagem, por quê? Mas é exatamente a psicanálise, porque a gente tem que estudar a psicanálise para escrever um livro sobre isso. Vou aproveitar e já vou colocar logo o drive aqui para a Júlia, fica mais fácil. Eu já estou com ele aqui. Salvem aí os links, hein? A ideia de cura pela fala é freudiana. Mas eu acho que além de ser Freud, eu gosto mais de relacionar Hooks com Lacan. Porque eu acho que o Lacan, eu tô falando eu acho, porque realmente eu acho. Não sei se é totalmente verdade. Mas eu acho que o Lacan ele é um autor que realiza leituras do pensamento freudiano, né? E dá prosseguimento a algumas coisas da psicanálise. E eu acho que é nesse prosseguimento que a Hooks se insere também, porque, por exemplo, o Freud ele pensa sujeito de qual forma? Se é que ele pensa sujeito, eu não leio Freud. É uma pergunta, né? Porque o Lacan ele vai pensar o sujeito vazio. Quando a Bell Hooks fala que o nosso ser reside nas palavras, para mim isso é totalmente psicanálise, e Butler também, né? Mas a Butler vai fazer essa análise pela psicanálise, de que é na linguagem que o sujeito se constitui enquanto sujeito. O Foucault falava isso. Vigiar e punir. 75. 76, sei lá. Exatamente. Exatamente. Quando você fala estágio de consciência, eu lembro muito do quando a Bell Hooks fala: eu não falo com você com a mesma língua que eu falo com outra pessoa, né? Eu não lembro o... Deixa eu ver aqui. Quando ela vai começar a falar sobre língua do opressor, né? Essa língua do opressor, mas eu preciso dela para me comunicar com você. Isso é consciência, cara. Isso é Hegel. Mas eu acho que mais do que Hegel é psicanálise, você tem razão. Tem um trecho aqui do Erguer a Voz. Se você souber onde fica, me lembra. Ela vai falar sobre isso. Eu acho que é no capítulo 4. Ouso falar com o oprimido e o opressor com a mesma voz. Ouso falar com você em uma língua que nos levará além das fronteiras da dominação, uma língua que não irá te cercar, prender, segurar. A linguagem é também um lugar de luta. Eu acho que é exatamente isso que, de alguma forma, mobiliza os estágios da consciência no pensamento de Bell Hooks. E como que é uma coisa que não está dada, né? Ela não está dada. Talvez não seja nem o objetivo dela mobilizar estágios da consciência. É uma leitura que a gente faz a partir da filosofia e da psicanálise. Mas eu acho que é central, porque eu acho que o estágio da consciência, que é aquilo que no Hegel aparece como um ser para o outro, é o estágio fundamental que ela está narrando aqui. Eu não falo com o oprimido na mesma língua que eu falo com o opressor. Por quê? Porque você já consegue diferenciar esses outros. E aí você se torna sujeito a partir disso. Só que essa noção de sujeito é uma noção muito restritiva, porque ela ainda assim compreende uma concepção unilateral do que é um sujeito, né?
Por isso que a Bell Hooks vai estar, de alguma forma, mobilizando uma subjetividade negra radical. A gente pode aprofundar isso na próxima aula, se vocês quiserem. Eu só preciso que vocês me lembrem disso na próxima aula, sexta-feira. Para entender que a identidade humana, ela é múltipla, ela é fluida. Por isso que a gente não fala com as pessoas com a mesma língua. Eu não falo com a minha professora da mesma linguagem que eu falo com o meu aluno, por exemplo. Né? E como que isso, de alguma forma, modifica a nossa identidade. Porque para minha professora eu sou aluno e para o meu aluno eu sou professor. Então tem aí uma fluidez na identidade humana que não dá conta da própria experiência humana, mas que é preciso ainda assim dessa identidade para você, de alguma forma, nomear esse processo, né, ou identificá-lo, porque a identidade é isso, esse processo, mas que ainda preciso superar essa identidade a partir de uma tomada radical, a partir de uma radicalização da consciência, né, e a partir de uma subjetividade negra radical. Eu acho que esse é o andar da carruagem. Não sei. São hipóteses de pesquisa que eu estou divagando. Vocês têm mais alguma questão, gente? Bom, se não tem mais questões, então a gente encerra por aqui. São 7h45, né? A gente já está dentro do nosso horário ainda. Sexta-feira a gente se encontra para discutir autodefinição. Na sexta-feira eu vou aprofundar o debate sobre consciência, tá? Porque sexta-feira eu vou trazer o Dubois, que é um sociólogo, para pensar com a gente, que ele é autor do livro As Almas da Gente Negra, para pensar sobre como a consciência negra ela é atravessada por um processo de dupla consciência, né? Que é justamente o fato de que de que as pessoas negras estão sujeitas a um processo de sujeição dupla, né? Que, de alguma forma, cria uma sujeição, cria um sujeito de acordo com a supremacia branca, mas não nega a possibilidade de autodefinição desses sujeitos. Por isso que a Audre Lorde ela vai trabalhar com a categoria de vigilância, lá no Irmã Outsider, né? Eu estou apontando porque o livro está ali, mas eu não vou pegar. Para falar sobre como a gente precisa ser vigilante, porque as pessoas negras são socializadas dentro de uma lógica da supremacia branca, mas ainda assim desenvolvem experiências próprias. E para que essas experiências não sejam captadas e comodificadas, é preciso com que essas pessoas sejam vigilantes. A gente vai aprofundar essa discussão sobre vigilância sexta-feira. Então, eu acho que é isso, né? Dúvidas vocês podem me mandar pelo WhatsApp. A gravação das aulas vai ficar salva na pasta que eu já compartilhei com vocês. Júlia, salva os links que eu mandei aí no chat, o link da bibliografia, a pasta com a bibliografia. E aí você vasculha as pastas, dá uma olhada nas pastas para ver o que está disponível lá para você. Muita coisa está disponível lá no Leituras Complementares, mas é porque essa pasta da bibliografia, ela não é a bibliografia desse curso, ela é a bibliografia de outro curso que eu dou. Mas eu estou usando ela nesse curso aqui. Sobretudo módulo 1 e leituras complementares, que é o nome das pastas. A pasta das gravações, que eu já mandei aqui também. Se eu estiver devendo alguma coisa para vocês me avisem depois que eu mando. E esse primeiro link aqui do Drive que eu mandei, ele é a gravação da aula de hoje, que eu falo mais sobre essa questão da consciência, tá? Então, vocês podem dar uma olhada nele também, assistir e me retornar o contato assim que possível. Então, é isso.